Todos têm Bíblia? Cadê a Bíblia? Deixa eu ver a Bíblia. Se você vem para esse lugar aqui sem Bíblia, é como você ir para a guerra sem arma, você vai morrer. Você vai morrer. O crente vive pela palavra. O crente não vive pela água ungida que ele carrega, pelo óleo, pelo lenço. O crente vive pela palavra. Tem que ter a palavra. A palavra tem que estar em tua vida. Então, por que a Bíblia? Porque agora vamos estudar ela. Você tem que ter uma Bíblia para estudar. Então vamos estudar a Bíblia. Eu estou usando o texto, o capítulo e o livro de Romanos. O capítulo é o número 8 na nova versão. Capítulo 8 de Romanos. Quero agradecer a todos os cooperadores que cooperam em todas as áreas aqui dessa escola do sabedoria, né? Essa escola do conhecimento, escola que liberta, né? Que traz o conhecimento e quebra com as algemas da religião e da tradição. Romanos capítulo 8, versículo 18. Vamos ler só o versículo 18. O que diz aí? Vamos lá. Paulo, ele diz assim: eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de nada, de nenhum modo, com a glória que em nós será revelada no futuro. Põe agora na Almeida, minha cooperadora abençoada. Agora outra versão. Olha lá. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, os plural, sofrimentos plural do tempo presente, não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada onde? Em nós, na sua vida. A glória que há de ser revelada em nós não é a compra de uma casa própria, porque aí não seria em nós. Ele está falando de coisas que vai acontecer aonde? Aonde? Não é bens. Ele não está tratando de bens, como a maioria dos pastores pegam isto aqui e diz que você sofre hoje, amanhã você fica rico. É tudo mentiras. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar. Curva aí a sua cabeça. Jesus Cristo, que a verdade do Evangelho prevaleça sempre em nós. Somos tuas ovelhas, fazemos parte das 100 ovelhas, daquele rebanho, que a Bíblia diz que é incontáveis. Deus chamou Abraão e falou: Abraão, sai da sua tenda, olha para o céu, olha as estrelas, veja, esta será a quantidade daqueles que eu vou abençoar por causa de você. A Bíblia diz também que os salvos são como areias, os grãos da areia do mar, são incontáveis. Por isso, Deus, que o Ministério Restituição tem por prioridade a palavra, mesmo que o mundo que se diz de Deus não goste da palavra. Gostam muito de pular, gostam muito de cantar, de saltar, de falar em línguas, de profetizar mentiras, terem visagens carnais, mas quando eles enfrentam a Bíblia, eles resistem. Meu Deus, existe um povo nesta cidade, alguns deles já estão aqui hoje,
e há centenas deles espalhados por aí, que vão se reunir. Eles vão se reunir, não só aqui, mas em vários lugares, para ouvirem a tua palavra, os teus ensinamentos, Jesus. Porque a igreja se reúne com um propósito, para te louvar e para aprender a viver como um cristão aqui nesta terra. Porque nós não sabemos como nos comportarmos, nem como falarmos como cristãos. Os ensinamentos de Deus, as tuas palavras é que forma o caráter cristão em nós. Meu Deus, liberta a mente do cativo, liberta o medroso, liberta o covarde. Meu Deus, lá do outro lado há centenas de pessoas surdas, não surdas porque tem problemas de surdez, não, mas são surdas para a tua palavra. Elas têm ouvidos, mas elas não têm ouvidos para ouvir a tua palavra. Destape os ouvidos, Senhor, para que o evangelho penetre o coração, para que tu possa, Senhor, gerar em cada uma delas esse novo nascimento, essa transformação que vem do Espírito, não vem do homem, vem do Espírito. Eu oro em nome de Jesus por todos que aqui se encontram e pelas centenas que estão lá longe, sejam tocados pelo Evangelho. E o povo de Deus diz amém, diz glória a Deus, dá-lhe um aplauso ao Senhor. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. No tempo presente, aflições. Temos falado, quem é que não passa por aflições? Temos falado, temos que suportar as aflições. Temos falado, depois de ter passado pelas aflições, vencemos todas elas. Temos falado sobre os dias maus. Eu tenho mostrado na Bíblia que a igreja não está no céu e ainda nós temos um corpo de pecado. Então eu tenho falado que as aflições do tempo presente não pode ser comparado com a glória que há de ser revelada. Então, no começo, por favor. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, quando você pensa em igreja, em pastor, em pregação da maioria dos pastores, você não consegue ouvir totalmente a verdade de alguns lugares que se dizem igreja. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Porque eu tenho porque para mim tenho por certo que os sofrimentos. Então Paulo relata que a vida do cristão seria uma vida de quê, irmãos? Puxa, se o pastor for honesto com Deus e com a igreja, ele vai pregar isto. Se ele for desonesto, ele não vai tocar nisto, porque isto faz com que, isso é mensagem de espantar, na cabeça deles, né? De espantar as ovelhas, porque se eu pregar que as ovelhas vão passar por, ninguém quer saber de igreja, e se eu não tiver o povo na igreja, como que eu vou catar dízimo deles? Como que eu vou promover aquela festa genuína, com barraquinhas, com milhos, com pipoca, com paçocas? Como é que eu vou promover se eu pregar para eles a verdade? Que no mundo, como disse o próprio Senhor Jesus em João 16:33, ele disse, no mundo tereis o quê? Então Jesus, ele foi a verdade, ele era a verdade mesmo, porque ele não media as palavras, sabe, ele não poupava ninguém. Ele chegou na cara de Pedro e falou,
sai para lá, Satanás. Quem sabe disso? Você tem me sido pedra de tropeço. Então ele não tinha. Ele falou, ó, eu escolhi vocês em número de 12, mas um de vocês é o diabo. Então Jesus, ele não tinha meias palavras, ele não tinha palavra de bajulação. Ele não tinha palavra de passar a mão no erro e dizer, ó, tudo bem. Não, ele falou, não, eu sei que esse marido que você tem, esse homem que você tem hoje, é o quinto, né? Tá bom. Não é teu também, não. Então ele falava, mulher que trocava de homem toda semana, ou homem que troca de mulher toda semana. Então ele não aliviava, ele era firme com a verdade, porque ele sabia que a verdade é a única forma de libertar as pessoas. A mentira, ela é uma cadeia invisível. A mentira, isso é frase do Espírito, não é de ninguém, não é frase do Espírito, nem minha, nem de ninguém, é do Espírito. A mentira é uma cadeia invisível. A gente faz tudo para não ver, para poder continuar a mentir. Então, quando Jesus entra na vida do apóstolo Paulo, ele falou, a gente vimos aqui, deixa eu ver, aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, põe lá, 9, 15 e 16. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentis, reis, bem como perante os filhos de Israel. Está falando de Paulo. Pois eu lhe mostrarei, Jesus falando para alguém dar o recado para Paulo, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa, o que? Está escrito aqui, irmão? Sofrer. Então, o que se ensina hoje na maioria dos lugares que diz a igreja, só porque tem uma placa, só porque tem uma cruz, só porque tem aqueles paramentos do Antigo Testamento, como uma arca, um candelabro cheio de ponta, tem uma lata uns vidros bonitos, cheios de óleo. Quem já viu isso? Umas taças bonitas, cheias de óleo. Então, as pessoas ficam entusiasmadas com aquela coisa. E agora, a atração fatal é a igreja boate. Estava no domingo, antes de vir para cá, estava no YouTube, vendo os cultos das igrejas de domingo. Eu vi pelo menos umas 15 igrejas, e eu não percebi que era uma igreja, porque o ambiente está sendo preparado como uma boate para atrair. Quem sabe disso, irmão? É luz para tudo quanto é lado, é holofote, luzinha que pisca, globo que gira, sabe, umas luzes que vem no artista, o artista anda, a luz vai atrás. Quem já viu isso, irmão? E o povo tudo no escuro. O povo tudo no escuro. E as luzes só em cima dos artistas, e os caras com os cabelão, não dou conta quem é cabeludo não, com os brincão na cabeça, como é roupa de artista, colorida, rosa, e um turbante na cabeça, outros com os braços celestes. Então você vê que o caráter cristão já foi. Então a igreja virou uma forma de atração. Eu quero atrair, eu quero que as ovelhas venham, mas de que forma? De que forma? Se você ler o sermão de Jesus, você vê Jesus falando, pregando, chegou uma hora que foi todo mundo embora. Quem já viu isso? Ficou só os discípulos, e os discípulos ficaram preocupados, falaram assim, Senhor, todo mundo foi embora, e agora? Como quem diz assim, o que será da gente? O que a gente vai comer? É eles que trazem dinheiro. É assim que vive o pastor. É eles que trazem comida.
É eles que nos trazem riqueza. E agora? Os discípulos de Jesus. Jesus falou para eles assim: vocês estão preocupados, né? Vai embora também. Vai. Pode ir. Aí Pedro se levantou e falou: para onde nós iremos? Só tu tem o azeite de Jerusalém consagrado, é isso? A água ungida que veio de Israel, só tu tem a sombra que passa na igreja e os demônios gritam. Isso não é Bíblia, irmão. Isso não é Bíblia, isso não é cristianismo, isso não transforma, isso não gera, isso não transforma ninguém. Então você vê um clube dentro da igreja. Você vê uma igreja em forma de clube, de boate, os garotos tudo metalheiro, tá, com as braçadeiras, sabe, com uns cordão, sabe, com uns cabelos assim, como quem diz: olha para mim, porque eu sou o espetáculo da igreja. Não, por isso que eu te prego a Bíblia. Quero que você olhe para a palavra, quero que você olhe e ame o Evangelho. Foi o Evangelho que transformou essa pessoa que está te falando agora. Foi o Evangelho que me limpou da droga, da bebida, da mentira, do engano, da malandragem, e etc, etc, etc. Foi o Evangelho. Não foi nenhuma porção mágica que o pastor deu, que trouxe de não sei. Não, foi o Evangelho. Então eu tenho um compromisso de te pregar o Evangelho. E quando eu te prego o Evangelho, eu tenho que te falar que eu estou te chamando a igreja para passar por aflições. Por que você vê muita gente fora das igrejas? A pessoa começa, congrega, desvia, desvia. Porque eles vêm. O único propósito é se libertar da teia da aranha, que a pessoa mesmo caiu de cabeça nessa teia. Às vezes Deus não quer te tirar da teia de aranha agora. Ele quer te ensinar, às vezes, você preso numa teia, Ele quer te ensinar. Mas aí essa hora que a pessoa não aguenta, ela vai embora. Ela vai procurar uma igreja que tenha menos Bíblia, porque já tive a experiência numa igreja que prega muito a Bíblia. O Macedo, aquele filho do capeta, ele disse assim: para mim um homem que fala mal da Bíblia é o filho do capeta. Ele disse: esse blá 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 de Bíblia, blá 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 de Bíblia, porque ele não gosta da Bíblia. Porque se ele der a Bíblia de verdade para o povo, não vai ver ninguém mais com um copo de água ungida, nem com um sabonete santo, nem com óleo de não sei de onde. Não vai haver mais ninguém, porque Jesus não ensinou isso, Paulo não ensinou isso, a Bíblia não ensina isso. E por que essas pessoas ensinam isso? Porque elas são cegos guiando um monte de cegos. E diz a história que o cego que guia cego cai aonde? Cai aonde? No buraco, no abismo. Então quando você pensa, olha o que ele falou: pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então o Evangelho é sofrimento. Eu fico invocado de ver alguém que foi condenado 3 vezes, disputando a eleição e dizendo, e a mentira dizendo, é o homem que vai ganhar. Isto me deixa aflito, isto me deixa revoltado, isto me deixa nervoso, isso tira nosso sossego. Isso são tribulações do tempo presente. São situações, mas que isso aí para Deus não é nada. Você sabe que, deixa eu falar aqui, presta aqui atenção bem agora. Aconteça o que acontecer. Aconteça o que acontecer na nação brasileira, Deus nunca vai abandonar a sua igreja. A igreja já passou por todos os perigos, todos os processos. A igreja já passou por fome, a igreja já passou por miséria, a igreja já passou por perseguição. A igreja já virou tocha humana. No passado, quem confessava Jesus
e não negava Jesus, era pendurado no poste, jogavam gasolina, sei lá o que tinha na época, óleo, jogavam óleo neles, azeite, e riscava lá uma tocha em cima, e os caras ficavam pegando fogo vivo. E a igreja não acabou. A igreja não acabou. Então não é a tribulação, não é a angústia, não é a perseguição, não é a fome, não é a nudez, não é o perigo, não é a espada, não é anjo, não é principado, nada. Então fique absolutamente em paz. Haja como gente da luz. Ande como pessoa da luz. Não vai pela manada dos porcos não, hein? Tem muito porco aí chamando, fingindo que é ovelha, e tem muita ovelha andando atrás de porcos. Ovelha anda com ovelha, porco anda com porco. A Bíblia diz: quem é limpo se limpa mais, mas quem é sujo se suje mais. Aflições. No tempo presente, o que nós vamos ter? Aflições. Volte lá, minha irmã abençoada, para... Agora põe lá no Romanos 5:3. Romanos 5:3. Olha o apóstolo Paulo ensinando. Esse homem tinha gabarito para ensinar. E não somente isto, mas também nos gloriamos aonde? Nas próprias. Aí o cristão não quer passar. Não vou mais para a igreja, não, é perder tempo. Aí eu venho de longe, perder tempo. É luta, ele mesmo está. Algum pode pensar, ele mesmo está entregando que igreja é lugar de tribulação. Eu vou ter que me encontrar com o nosso Senhor de uma maneira diferente do que vocês. Vocês não vão prestar conta de nada, a não ser da própria vida de vocês. Eu vou prestar conta da minha e da de vocês. Então por isso que eu não posso pular as matérias. Um verdadeiro homem de Deus, ele não pula as matérias que tem que dar para os seus alunos. A Igreja Restituição é uma escola de transformação. Se você está aqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, e tua vida é a mesma, vou te dizer, você está muito estragado. Se você tropeça nas mesmas pedras, faz as mesmas burrices, e reclama das mesmas coisas, tua vida está muito estragada. Precisa se envolver mais com Cristo. Tu precisa dar ouvido. Não é sair daqui e esquecer o que se ouviu aqui. Muita gente que congrega conosco sai daqui e esquece, irmão. Sabe o que dizem? Que isto aqui é uma religião. Paulo falou que ele seguia a religião dos pais dele. Ele era burro, desculpe a expressão, ele era burro sobre Deus, porque ele seguia a religião. Toda pessoa que segue uma religião não entende nada sobre Deus. Deus não tem nada a ver com religião. Deus tem a ver com transformação. Deus não vem à nossa vida para nos criar uma religião nova. Para te tira da católica, te bota na Bíblia, agora você é Bíblia, agora você é crente, agora você é protestante. Não, você não precisa falar o que você é. A tua vida tem que falar por você. Ele era um mentiroso, não é mais. Ele era um drogado, não é mais. Ele era um falso, não é mais. Era uma adúltera, não é mais. Era um ladrão, não é mais. Era um gay, não é mais. Era um roubador, e não é mais. Então, quando você pensa, não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Por que ele falou que ele se gloriava
nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação, quando você passa por tribulação, o que a tribulação produz em nós? Se você não sabe, todas as vezes que você estiver enfrentando uma tribulação, ou seja, uma aflição, uma agonia, uma tormenta, você tem que ficar firme. Porque essa tribulação, ela vai produzir na tua vida, você vai se tornar um homem, uma mulher perseverante. Se as pessoas passar, por que os casamentos se acabam? Porque na primeira tribulação, o que as pessoas fazem? Se divorciam. Elas não sabem se ela passar pela primeira tribulação do casamento, essa tribulação no casamento vai produzir a elas o quê? Perseverança. No começo do meu casamento com a minha esposa, a gente ia alguns dias, algumas vezes, brigado. E brigava mesmo, irmão. De chegar, de estar dentro de uma Kombi, um descer e o outro seguir sozinho. Mas a gente, o que a gente fizemos? Perseveramos, e a perseverança na tribulação, passamos por ela, produziu o que na nossa vida? Perseverança. Ai, agora acabou as guerras, né, pastor? Não, vem outra, mas só que a gente sabe que é uma tribulação, e nós já temos experiência, porque passamos, e nós sabemos o que vier, a gente vai vencer. Você tem que saber isto. Tudo que vier contra a tua vida não vai te matar. Ninguém mata um cristão. Não, pastor, não. Porque só pode tirar a tua vida, ou a vida de qualquer pessoa, quem deu a vida. Quem deu a vida foi o dono da tua vida, o Senhor da tua vida, o Deus da tua vida, o Rei da tua vida, Jesus Cristo. Você pode dar um aplauso ao Senhor, se você assim desejar. Então, igreja do Senhor, no tempo presente, diga, aflições. Então você não vai escapar, eu não vou escapar. Que tipo de aflições? Todas. Se você verdadeiramente for uma pessoa de Deus, transformada por Deus, você passa por centenas de aflições todos os dias. Mas se você for um crente de meia pataca, de meia sola, como existe um monte nessa cidade, não está nem, tudo é normal. Sabe o que eles falam? A frase é essa: o que tem? Eles chegaram ao ponto de querer mudar a estrutura da Bíblia. Ou seja, a Bíblia tem que se adaptar aos tempos atuais. Aquilo que Deus dizia que não podia fazer, nos tempos atuais, não, é lícito fazer. E ai do pregador que pregar, porque se pregar, o irmão vai embora. Aquela família que chama coluna, os colunas da igreja, vai embora. Só não pode ir embora essas colunas daqui, irmão, porque senão ela cai, o prédio cai. Se você sai daqui, Deus imediatamente põe outro em teu lugar. Você pode acreditar, sabe por quê? Porque esta casa, ela é constituída pelo Espírito. Aqui não tem intervenção de Pedro Inácio. Pedro Inácio sabe de nada. Eu não sei de nada, irmão. Às vezes a pessoa, pô, pastor, o senhor lembra que você falou? Não lembro. Eu, irmão mesmo aqui. O senhor lembra que eu... Não lembro. O senhor falou? Não lembro. Como é que não lembro? Teve amnésia? Não lembro. E aí, eu vou fazer o quê? Não lembro. Sabendo que a tribulação, diga tribulação. Então diga assim, vamos ter tribulações. Muita, diga, muita. Paulo, quando escreve a Coríntios, 2 Coríntios 4, 16 e 17, nós vamos acabar com essa sequência, irmão. Pode ficar em paz. Pô, pastor, o senhor está enchendo a gente. Não, eu estou te preparando. Isto aqui,
Porque você vai passar, você está passando, vai passar. Então quando você passar, você já sabe o que você está passando. Não tem coisa melhor quando alguém tem experiência. Às vezes a gente está no mar, e aquele mar para mim é um terror. Para o barqueiro, eu falei, irmão, ele é um cristão, um presbítero. O irmão, o negócio está feio, né, irmão? Ele falou, não, pastor, está tranquilo. Por que ele diz que está tranquilo? Porque ele já passou. Pastor, o barco foi feito para saltar por cima das ondas, pastor. Pode ficar em paz. Porque ele já está acostumado a passar. Então tem gente que não quer passar. Então qualquer coisa, quando vai passar, o que ele faz? Sai do barco. Há milhares de pessoas, tem agora me ouvindo pelas rádios. Talvez tenha alguém aqui dentro que está afastado. Ou me vendo pelo Facebook, pelo YouTube. Está afastado, sabe por quê? Porque disseram para ele e para ela que ir para a igreja, aceitar Jesus, que é uma maior mentira da paróquia. Jesus não é um material, não é uma mercadoria. Jesus é o Senhor. A criatura não pode escolher o Criador. É o Criador que escolhe a criatura. Eu e você somos criaturas. Não somos criador de nada. O único criador de alguma coisa, se a gente for criador de alguma coisa, nós somos criador, sabe de quê? De caso, de problema. Nós não somos criador de nada, criadores de nada, de nada. É Ele que nos escolheu. Diga assim, foi Ele que me escolheu. Diga, foi Ele que me escolheu. Então, se eu estou passando por algum tipo de aflição, pensa na vida de Jó. Está lá um crente Jó. Vamos terminar agora. Vou só citar. Está lá um irmão chamado Jó. Contente da vida. Com 10 filhos. Próspero. Quem sabe da história? Próspero. Tinha fazenda, tinha gado, tinha tudo. Tinha ou não tinha? É assim que vive um monte de crente quando está tudo bem. Aí daqui a pouco o Satanás foi diante de Deus e falou, tá vendo aquele lá, o Jó? Tu que pensa que ele é fanático por você. Ele tem tudo, por isso que ele te serve. Tem muita gente assim, irmão, na igreja. Tá feliz só porque acha que tem tudo, acha que ter tudo... Meu Deus, é ter uma casa própria, ter um carro, é ter dinheiro, ter uma conta, ter um trabalho. Ter tudo é ter a salvação. Você vai passar a tua eternidade com Deus. Você não vai ser condenado, porque diz lá o livro de Apocalipse, a parte dos condenados é o lago de enxofre, que é a segunda morte. Para nós é a pátria celestial, é a nova Jerusalém, aonde nós estaremos para sempre com o Senhor. Você quer dar um aplauso ao Senhor Jesus Cristo? Então esse irmão Jó, contente da vida, daqui a pouco o diabo foi lá e falou, tira as coisas dele. Tira as coisas dele. Aí tá bom, então vai lá, pode tirar. Aí queimou tudo, perdeu tudo, ficou sem dinheiro, mas tinha os filhos. Daqui a pouco vai, mas ele continua te amando. Tira a coisa que ele mais ama, que é a família dele. Tira os filhos. Tira. Foi lá e matou os filhos. E Satanás pensava que Jó ia espraguejar Deus, porque tirou o dinheiro, tirou os filhos. Ele se manteve amando a Deus. Ele falou, ele me deu, ele tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então ele entendia que tudo que chegou até ele veio de Deus, e só Deus poderia tirar. E Deus tirou. Mas diz a história, porque Deus tirou, ou seja, Deus permitiu que o mal tocasse e acabasse com a vida dele, com a história dele, com os bens dele. Então quando alguém passa por uma tribulação, uma situação que Deus permite, uma situação de perder alguma coisa, Deus fica
totalmente responsável de recuperar aquela pessoa. Mas quando você faz coisas apressadamente, toma decisões erradas, casa com gente errada porque tem que casar, porque todo mundo está casando, né? Está casando, é assim, a pessoa casa, daqui a 6 meses, quando é que vai vir um filho? Quer dizer, não está nem sabe se está preparado nem para estar casado, quanto mais para ter filhos, né? Então, sei que Jó ficou sem nada, mas por que Deus permitiu que aquilo acontecesse? Pela obra e permissão de Deus, Deus fez que ele tivesse tudo, fosse reposto para ele. E diz a história que a mulher dele, que a mulher de Jó, reclamou. Quem viu? Quem sabe disso? Eu estava conversando com a minha esposa sobre isto. Eu falei assim, pô, é muito fácil você dizer assim, pô, que mulher incrédula, que mulher contra o marido. Eu não acho não, sabe? Porque o sentimento de uma mãe, o sentimento de um pai pelos filhos, é diferente. Então, aquela mãe ali, aquela mulher, ela perdeu, foi 10 filhos de uma vez. Então, ela estava com o sentimento dela esgotado, estava arrasada, e ela não tinha essa segurança e essa comunhão, essa intimidade que o marido dela tinha com Deus. Às vezes numa casa é assim. Às vezes o marido tem uma comunhão com Deus, a mulher não quer saber de nada. Às vezes a mulher tem uma comunhão, mas não quer saber de nada. Às vezes os filhos têm comunhão com Deus, os pais não querem nada. Às vezes os pais têm, os filhos não querem nada. Tem lugares assim. Eu sei de uma coisa. Eu sei que depois dele ter passado por aflições, ter perdido tudo, Deus foi lá e recuperou a vida dele. Mas não foi ele que provocou aquela perda. Não foi ele que criou aquela situação. A situação veio porque Deus permitiu que viesse. E quando Deus permitiu que viesse sobre ele, Deus ficou responsável de recuperar a vida dele. Então, muitas das vezes, Romanos 8:18, muitas das vezes nós provocamos. E provocamos e depois gritamos para Deus, para Ele vir e resolver o problema que nós provocamos. Às vezes eu tenho um entendimento que parece ser Deus o nosso empregado. Eu olho algumas autoridades chamadas pastores de igreja, né? Que tem Deus como se Deus fosse o empregadinho deles. Deus, guarda a minha casa. Talvez você já orou assim. Tomara que eu não esteja orando assim. Quem já orou assim? Deus, guarda a minha casa. Deus, guarda meus filhos. Deus é teu empregado? Quando você quer um segurança, alguém para te proteger, você não tem que pagar? E você acha que Deus é um boneco que você diz, vai para lá, vem para cá, eu fiz isso na minha vida, agora o Senhor vem e resolva o que eu fiz. Eu não quis estudar, não quis nada com a minha vida, agora sabe que eu sou um nada, agora o Senhor vem a resolver a minha vida, que agora eu estou na igreja, resolva a minha vida. Não vai resolver. Você tem que recuperar o que você não fez. Mas eu já estou velho. Não existe idade. Não existe idade para começar. Não existe idade. Existem desculpas. Idade nem tempo. Hoje é o dia de você recomeçar. Hoje é o dia de você se levantar da onde você caiu e começar do zero. E você vai ver a glória de Deus. Então, irmãos, quando Paulo escreve isto aqui, terminamos, hein? 2 minutos. Porque para mim tenho por certo, Paulo falou, eu tenho por certo, que os sofrimentos, então, do tempo, que tempo? O que é o tempo presente? Diga, é hoje, é amanhã, foi ontem. Jesus chegou a dizer, cada dia o seu mal. Cada dia o seu mal. No mundo, aflições. Eu vos dou a minha paz. Ele falou, a paz é do Espírito para você. Não, eu não tenho paz. Por que você não tem paz? Porque eu não consigo arrumar um emprego, não consigo, pagar minhas contas, eu não consigo. Então você não tem paz por causa disso? Mas Jesus falou que te deu a paz. Ele te deu a paz.
Então você está rejeitando a paz de Cristo, está colocando, parece que a paz é a conquista dessas coisas, é a vitória sobre essas coisas, é ter isto, é ter bens, é ter propriedades, bens materiais. Isso não gera paz. A maioria das pessoas, quanto mais bens tem, menos tem paz. Até depois de morto. Você vê uns artistas que morreram aí, como Chico Anísio, Gugu, os caras estão numa encrenca, mesmo depois de morto, ninguém mexe na renda, ninguém mexe no dinheiro, é uma guerra de filho, uma guerra de gente, de mulher com outra que não é mulher, que só criou, foi incubadeira, então, é uma guerra, não tem paz. Então a paz não está na posse, a paz está naquele que te possuiu. A paz, se você tem Ele na sua vida, irmão, Paulo falou assim: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei ter muito, sei ter pouco, sei padecer fome, sei ter prosperidade. Em tudo eu tenho experiência. Isto é vida cristã. Ah, é só vitória, passa pela corrente, toca não sei o que, e leva não sei o que, e compra não sei o que, e passa não sei o que, e leva água, leva o enxofre, leva o sal, e resolve a vida. Não resolve nada, isso é tudo mentira de ladrão. São salteadores. Jesus falou: quem não entra pela porta, a porta é Jesus. Tem que falar de Jesus, só de Jesus. Não tem que apresentar elementos para atrair. Ovelha que precisa mais do que a Bíblia não é ovelha. Se alguém diz que é ovelha e precisa mais do que a palavra, não é ovelha. É cabrito, é porco, é qualquer coisa. Não é ovelha. Então, fica com essa palavra. Aflições, pastor? Sim. Mas ele falou o quê? Não podem ser comparados com o quê? Com o quê? Com a glória que há de ser revelada aonde? Ele está falando aqui, ó. Vai acontecer algo aqui. Não é fora, é em você. É no teu corpo. É para a tua eternidade, é para a tua habitação celestial, para a gente poder viver eternamente com o nosso Pai. Paulo falou: a carne e nem o sangue herdam, vai acontecer em nós. Diga assim: em nós. Não é ganhar coisa, comprar coisa, é em nós. Diga: é em mim, é na minha mente. Diga: no meu corpo. Vai acontecer. Amém? Assim seja. Glória a Deus. Bem forte, irmãos.